Tudo bem, senhores. Vamos dar continuidade ao nosso resumo, sua revisão de direito constitucional. Seguimos, então, mas primeiramente, vamos lá, se inscreve no nosso canal para dar aquela moral, dar aquela força, para nós continuarmos seguindo a nossa meta aí. Bora lá, senhores? Pois bem, falaremos então um pouco da segurança pública e competências, classificação da Constituição e algo mais. Primeiramente, vamos falar do rol do artigo 144. Bora lá. Capítulo 3 da Segurança Pública diz: a segurança pública é o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Ponto final. Voltamos por aqui. Diz o seguinte: segurança pública é competência de suas competências. O STF, ele diz o seguinte: o STF, ele diz que tem entendimento que o rol do artigo 144 da Constituição Federativa do Brasil de 88 é taxativo. Não há segurança pública pelos municípios mútuos. Ou seja, vejamos bem, diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal consolidou com o entendimento que o rol dos órgãos do artigo 144 da Constituição é taxativo, é números clausos, não pode ser alterado. Isso significa que os Estados-membros não podem criar novas corporações policiais nem delegar funções típicas de polícia a outros órgãos não previstos no texto constitucional. Ponto. No entanto, a Corte possui decisões recentes, exemplo da DPF 995, que é a DI 6.621, que flexibilizam, atualizam esse entendimento na prática. Por exemplo, Guarda Municipal. O STF reconheceu a sua Guarda Municipal, previsto no parágrafo 8 do artigo 144, como agente de segurança pública, permitindo que exerça policiamento ostensivo e comunitário. Contudo, a Corte determinou que não podem ser chamadas de polícia municipal, nem exercer atividades exclusivas de polícia judiciária. Polícia científica, o tribunal validou a criação por lei estadual, ser superintendências de polícia científica desvinculadas administrativamente da Polícia Civil, por entender que isso configura organização administrativa e não a criação de um novo órgão de segurança. A Lei 10.446, crimes de competência da Polícia Federal, segurança viária, fiscalização, engenharia e educação do trânsito, cidadão, mobilidade urbana eficiente, estruturação de carreiras, segurança pública, rol do artigo 144 da Constituição Federativa do Brasil, de 88. Classificação das Constituição. Classificação da Constituição. Origem. Quanto à origem, primeiramente, promulgada. Representantes democraticamente. Outorgada. Imposta severamente autoritária. Cesarista, redigido pelo governante e votada pela população. Pactuada, dualista. É constituições feita por acordo. Ou seja, a regra aplicada no Brasil é promulgada, que ela é feita pelos representantes, deputados, senadores, e ela é feita democraticamente. Quanto à forma, elas são escritas e não escritas. A nossa é uma questão escrita. Quanto à extensão, sintética, temas principais, concisa, curta, e a nossa analítica. Nossa questão ela é longa e cheia de detalhes. Quanto ao conteúdo material, conteúdo constitucional,
e conteúdo formal, que seria o constitucional mais outros conteúdos. Quando a Constituição ela versa só material, fala só de direitos constitucionais. E a nossa fala de outros direitos, outros assuntos. Então a nossa é formal. Elaboração dogmática, reflete dogmas, criação. Histórica levanta a evolução histórica. Histórias vêm através de várias histórias, vêm se revolucionando, vem mudando. E a nossa é diferente. A nossa reflete dogmas, são pela criação. Quanto à finalidade, garantia, fixas os direitos do passado, né? Finalidade, balança etapa socialismo presente, ela vê o presente, a dirigente fixa etapas, metas estaduais futuras. Realidade, semântica, ela esconde, nominal ainda não reflete no futuro, e normativo, ela busca a realidade. Quanto à função, ela pode ser provisória ou definitiva. Constituição plástica permite a ampliação de conteúdo, normas infraconstitucional. Estabilidade, rigidez, imutável, sem alteração, rígida, alterada pelo processo legislativo mais rígido do que a lei, flexível, alterada pelo processo legislativo igual de lei, e semi-rígido, flexível, alterado em parte, rígido e lei. Poder constituinte. Poder constituinte, povo, representantes. Poder de criar, alterar, extinguir. A Constituição originária, derivada. O poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição. Por exemplo, Constituição Histórica de 1824, a primeira Constituição. Cria Constituição Revolucionária, criar novas Constituições. Características principais de uma Constituição, de um poder constituinte originário. Ele é inicial, novo ordenamento jurídico, incondicionado, não há processo legislativo pré-determinado. Ele é latente, permanente, não morre e ele é ilimitado. A expressão Assembleia Nacional Constituinte Democrática, outorgada, autoritária. Diferente do poder constituinte derivado, de segundo grau, remanescente, que são o poder derivado reformador, poder derivado decorrente, o poder derivado revisor. Condicionado, reformador, ele pode reformar a Constituição por 3/5 em 2 casas, né, em 2 mais 2. Pode, a Constituição Federal sofrer alteração por emendas constitucionais. Limites de conteúdo, que são possui as cláusulas pleite no artigo 60. E limitação circunstanciais, como já falado no vídeo anterior. Decorrentes, Constituição Estadual, lei criada por lei orgânica, a condição do processo legislativo justificativo, limites e a simetria com a Constituição Federal. Quando pensarmos em Constituição derivada decorrente, lembramos da Constituições estaduais. E poder revisor, lá no começo da Constituição, poder de revisar a Constituição uma vez, uma condição mais absoluta, unicameral. E existe também poder difuso, mutação constitucional, sem alterar o seu texto, a interpretação, né? Seria mutação inconstitucional. Poder constituinte supranacional é o poder constituinte para criar uma Constituição de uma comunidade de países. Exemplo, Constituição da União Europeia. Fundamentos e princípios da Constituição Federativa do Brasil de 88. Princípios implícitos. Princípio republicano, coisa do povo. Princípio federativo, forma de Estado. Não há secessão. Então, não há secessão entre os Estados. Princípio de Estado democrático de direito, participação do povo. Princípios explícitos na Constituição. Sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho social e da livre iniciativa,
e pluralismo político. O que é soberania? A nação é importante. Cidadania, o povo exerce seus direitos políticos, dignidade da pessoa humana, direitos humanos, valores do trabalho social e da livre iniciativa, valores do trabalho, direitos sociais e pluralismo político, diferentes dos partidos políticos. Separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, harmônicos e independentes de si. Cabe interferência dentro dos moldes da Constituição. O objetivo dos Estados brasileiros. Quais são suas metas? Verbos no infinitivo: construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. Uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos. Relação internacional, princípios: independência nacional, soberania, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, a autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Direitos e garantias fundamentais. Direitos fundamentais. Possui natureza declaratória. Garantias fundamentais. Possui natureza assecuratória, de assegurar. Então, direitos e garantias fundamentais. Direitos fundamentais. Possuem natureza declaratória. Garantias fundamentais possuem natureza assecuratória. Assegurar remédios constitucionais. Seus fenômenos constitucionais são recepção formal e material. Formal, procedimento tem que se olhar para a Constituição anterior se as normas estão compatíveis. E a material, o conteúdo, Constituição Federal anterior, ela é formal. Por que formal? Porque ela atinge os critérios dela, são compatíveis com a nova Constituição. E material, o conteúdo dela, constitucional, as normas são compatíveis com a Constituição atual. Norma não recepcionada, ela é revogada, ou seja, para ser recepcionada tem que ter o procedimento e ter conteúdo, e as duas têm que ser compatíveis. Se ela não for recepcionada, ela é revogada. Leis anteriores à Constituição é ação declaratória de preceitos fundamental. Repristinação é o retorno da produção de efeitos, tem que ser expressas. Desconstitucionalização é a recepção de norma constitucional anterior, mas com força de norma infraconstitucional. Recepção material de normas constitucional repristina parte da norma anterior por pouco prazo, o tempo. E a transconstitucionalismo. O que seria esse transconstitucionalismo? Pois bem, senhor. Transconstitucionalismo. O conceito desenvolve pelo doutrinador Marcelo Neves busca reunir aspectos da nacionalidade transversal de Wolfgang Helsch com elementos da natureza dos sistemas sociais de Nicolas Luhmann e da teoria dos autopoiese dos biológicos chilenos Humberto Maturana, Francisco Varela e Ricardo Uribe, para demonstrar que entre o sistema autopoético fechados, é possível estabelecer mecanismos de aprendizado recíproco e vão além dos acoplamentos estruturais. Racionalidade transversa, multicêntrico, mecanismo que possibilita intercâmbio e constituição de experimento entre racionalidade parciais, distintas, diversas, implica na existência de discurso soberano, metadiscurso, mas sim no surgimento de relação de transição baseado na narração. Sistema autopoiético. O que é o sistema autopoiético? Origem na ciência biológica. Diz respeito ao sistema que se autorreproduz de forma autônoma,
carecendo de inter-relação com o mundo exterior para sua sobrevivência. Acoplamento estrutural de Luhmann, relações duradouras, estáveis e concentrada ao acoplamento estrutural do sistema autopoiético, em que o sistema oferece o centro da complexidade para ser estruturado sem interferir o plano das operações de cada sistema. Por exemplo, a Constituição deriva de um acoplamento estrutural entre o sistema político e o sistema jurídico, ou seja, acoplamento estrutural. A Constituição deriva do acoplamento estrutural entre o sistema político e o sistema jurídico. Transconstitucionalismo, Marcelo Neves defende que é um entrelaçamento de ordens jurídicas distintas, não somente constitucionais, mas locais, regionais, nacionais, inclusive estatais e transnacionais, internacionais ou supranacionais, em torno de um mesmo problema, de natureza constitucionais, onde são discutidos ao mesmo tempo por distribuinais dos tribunais ou instâncias jurídicas distintas, sem predominância necessária de uma ordem constitucional homogênea, nacional ou supranacional. Evolução histórica do constitucionalismo. Deixaremos isso para o próximo